Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Essa é a segunda parte que a gente vai agora transformar aí de vez nossa arte e termos o nosso protagonista pronto. Então é o seguinte, gente, logo depois da gente ter feito todo aquele estudo, ter determinado onde vai ficar a sombra, ter pintado preenchido de azul aquelas áreas onde as sombras serão colocadas, o que é que a gente faz? Agora aqui a gente está determinando já com uma outra técnica, que é através de como se a gente estivesse vetorizando. A galera que usa aí CorelDRAW, que usa Illustrator vai saber o que é. Então você usa uma ferramenta Geometry, que é uma ferramenta específica, e a gente sai colocando aqui através de linhas cobrindo. Isso faz com que o traço ele fique perfeito, cara. O traço fica muito preciso, na verdade, porque você não está desenhando como um papel aqui, você está como um lápis, na verdade. Você está aplicando aí uma ferramenta que você vai criando essas linhas e vai encaixando elas por cima do que você já desenhou. Então fica muito bom. Isso aí é uma das grandes sacadas que a gente vê na indústria e que muita gente não sabe, né? Pô, como é que a galera consegue um negócio tão bacana? Ó, essa é uma das grandes coisas que eu descobri no OpenToons. A galera que usa outros programas para animação também, como o Paint2Sai, como o Retas Studio. Acredito que o Toon Boom eu nunca usei também, mas que o Toon Boom tenha. Essas ferramentas que são importantes na hora de você fazer uma boa finalização, uma finalização perfeita, tá? Isso dentro do anime é importante, porque você tem que ter um traço muito limpo lá. Você tem que ter algo muito preciso. Então, essa ferramenta que você vai encontrar aí é a chave para isso. Também a gente tem, logo depois de fazer essa etapa, a parte de desenvolver a paleta. Então, galera, não é complicado de você criar um personagem se você seguir as etapas que a gente está mostrando, tá? Eu tenho aprendido também muito nesse processo e deixa eu só calar aqui o grupo da galera no Discord, porque senão vai ficar direto atrapalhando a gente aqui. Deixa eu só silenciar aqui o servidor rapidinho para a gente voltar ao que interessa. Vamos lá, vamos dar sequência. E aí a gente tem muita coisa legal para aprender na hora de fazer. E observa que todo esse tempo a gente não partiu para animar ainda. A gente, sim, já escreveu o roteiro está pronto, está bem colocado, mas aí agora a gente está definindo os personagens. Porque na hora de animar não dá para ficar indo criar um personagem na hora, não vai sair. E olha que fazendo o Webtoon, né, os quadrinhos lá, eu fazia muita coisa na hora, assim. Então claro que não daria certo. Eu tenho um personagem que eu estou muito mais satisfeito com ele, porque a gente fez um trabalho de pesquisa muito consistente para definir aí um Vitor que tivesse a ver com o início da história. Claro que esse Vitor não é o Vitor que vai lidar durante toda a temporada, ele vai mudar e vai mudar muito, mas esse é o primeiro, esse é o que está no início da história e ele está muito condizente com o que o mundo onde ele está inserido representa, ele está muito apropriado para lá. As roupas, ele está com um perfil da idade, tudo isso se deve àquela boa pesquisa que nós fizemos, tá? Então, quando a gente define um personagem, a ideia central é essa. E eu vou colocando o vídeo para vocês, essa aqui é a segunda parte, mas eu já estou produzindo os outros personagens, né? Eu faço esse daqui mostrando, e aí sai um pouquinho mais demora um pouco mais, mas assim, os outros personagens já estão sendo preparados pelo mesmo processo para dar sequência à história. E o legal é esse. Então se você está curtindo acompanhar com a gente, não esquece, tá? Se está curtindo, curte. Curte aí, se não está inscrito, se inscreve. O canal você vai acompanhar todo o processo na criação desse anime e da Webtoon, né? Então são os dois grandes desafios que a gente tem a fazer e que vocês vão poder acompanhar aqui toda essa fase de produção.
E o legal é que vai ficando registrado cada processo, cada período ali. Fazer com vocês, mostrar para vocês também o processo de produção que é utilizado lá no Japão, né, dentro da grande indústria. Acredito que vai ser uma coisa importante para vocês que curtem dar uma olhada também. Acho que no próximo vídeo a gente já pode falar sobre isso. Enquanto aqui a gente já tem uma história para contar, a gente já tem um personagem pronto, porque ao final desse vídeo o Vitor vai estar pronto para os 3 primeiros episódios, vai estar legal. E depois já vou mudar, né? Depois o conceito vai mudar, porque ele vai sofrer a história vai levar ele a sofrer uma transformação, uma mudança muito radical, né? A vida dele muda completamente e o personagem também vai mudar, mas não só mudar psicologicamente, ele vai mudar também fisicamente, o que ele vai utilizar. Vai ser... Eu acredito que posso adiantar para vocês o princípio aqui que não vai mais ter aí a bolsa, não vai mais ser necessário a bolsa, não vai ser necessário as faixas, porque realmente é uma nova roupagem que vai se ter. Mas olha, eu trouxe aqui para vocês verem, eu estou criando a paleta agora de cores do Vitor. Então eu tinha feito já a concepção dele no Photoshop. Então eu trouxe a imagem que eu tinha lá e eu vou trabalhar lá, ainda vou trabalhar o Webtoon direto do Photoshop. Então, mas eu trouxe ele para cá e eu estou copiando as cores e eu estou definindo como é que vai ser, pegando essas cores e definindo aqui. Só que me deu alguns lampejos, né, ainda nesse momento. E eu ainda posso modificar algumas coisas, você ainda pode modificar algumas coisas, tá? Até chegar no Model Sheet. Depois do Model Sheet, eu recomendo que você não mude mais nada, porque senão você vai ficar mudando eternamente e não vai conseguir avançar com os outros personagens e avançar no projeto. Então, aqui eu ainda pude mudar, porque eu pensei, olha, eu vou fazer um anime aqui. Então as cores aqui no anime, elas estão muito desaturadas, eu achei ele muito apagado, sabe? E aí eu dei um pouco mais de clareza às cores, mas aí sem tirar aquela ideia ainda pouco saturada. Ele não tá com cores vibrantes, né? Não é Pokémon, mas eu dei uma alçada aí, uma realçada em relação ao que eu vou usar na Webtoon. São duas mídias diferentes, galera. Vocês sabem que do mangá ou dos quadrinhos da Marvel, da DC, para as animações, existem mudanças, existem diferenças, né? E eu estou colocando aqui o que eu acho que vai funcionar melhor para anime. Então eu não vou usar aquela calça mais avermelhada, a calça e a camisa vai ser uma coisa só. Entenda o seguinte, para anime, quando você vai fazer anime, você vai ter que desenhar muitas poses para poucos segundos de animação. Então é interessante que você tenha não muitos detalhes. Se eu quiser fazer um cabelo bem detalhado, muitas mechas no Webtoon, tudo bem, pode ser feito, eu posso dedicar um tempo para aquele quadro lá, não tem problema. Mas no que se refere à animação, eu preciso criar um tempo de animação para acontecer, né? E se eu tiver muitos detalhes no cabelo, se eu tiver muitos detalhes, eu não vou conseguir fazer. Eu estava reparando o primeiro episódio do One Piece para o que a gente tem hoje. E quando você assiste o primeiro episódio do One Piece, você repara que ele tem muito frame repetido. E tem cenas que não tem animação nenhuma. Tem as cenas lá daquela tribo de uma galera que come de canibais, que o áudio é uma galera gritando, os canibais gritando, mas a imagem, a câmera vai passando pela imagem e são cenas dos índios lá, né, das tribos, tá parado, sabe? E aí é um recurso que eles utilizaram, claro, era uma animação com pouco recurso, era a primeira temporada, ninguém sabia que ia ser esse estouro que né, depois, 15 anos depois, mas se aproveitou os quadros, se aproveitou muita coisa para fazer um desenho legal, para a galera se apegar à história, e é isso que eu vou fazer, eu vou aproveitar muitos quadros aqui, valeu? Então, galera...